Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Canal esse que tem por objetivo ensinar a palavra de Deus. E desde já convido você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também compartilhar esse vídeo com mais alguém, para que mais pessoas cheguem ao conteúdo de nosso canal, que é o conteúdo da Palavra de Deus. Sem mais delongas, vamos continuar a nossa exposição na primeira carta do apóstolo João. Desta feita, leremos o capítulo 2, versículos de 3 a 6. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Meus queridos, esse trecho da palavra de Deus poderia ser intitulado da seguinte maneira: como saber se conheço a Jesus? O versículo 3 nos dá uma resposta clara e óbvia acerca daqueles que de fato conhecem a Jesus, o nosso Senhor. E o apóstolo João diz, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Conhecer a Cristo não é algo que é para todo mundo. É muito fácil afirmar que conhecemos a Jesus. Mas nós só podemos conhecer a Cristo através de uma coisa, de sua palavra. E João, no seu Evangelho, capítulo 5, verso 39, diz, examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São palavras de Jesus. E o apóstolo João aqui ensina algo semelhante para a igreja da Ásia na qual ele está escrevendo. E ele mostra a prova de que realmente nós conhecemos a Jesus. Quem conhece a Jesus são aqueles que guardam os seus mandamentos. A pergunta é: quais mandamentos o apóstolo João está se referindo? E aqui pode significar duas coisas. Primeiro, a guarda dos 10 mandamentos da lei. É bem possível que o apóstolo João aqui tenha em mente os 10 mandamentos do Decálogo, que está registrado no capítulo 20 do livro de Êxodo. Ou seja, não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor em vão, guardarás o sábado, honra teu pai e a tua mãe, e assim sucessivamente. E todo esse decálogo
se resume em 2 mandamentos. E o próprio Jesus, em Marcos capítulo 12, versículos 30 e 31, diz que o primeiro e grande mandamento da lei é amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. E o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Se guardarmos os mandamentos de Jesus, de amar a Deus e de amar o próximo, nós estamos dando então a prova de que nós o conhecemos. E segundo o significado, esses mandamentos aqui podem ser uma referência direta aos mandamentos que o Mestre deu enquanto esteve na terra, dentre os quais destacamos o amor, a santidade, a obediência, a compaixão e entre muitos outros mandamentos que os evangelhos mostram que o Senhor Jesus deu àqueles que seguem e servem a Ele. E então João diz: se nós quisermos ter a prova, a certeza de que conhecemos a Jesus, nós precisamos guardar os seus mandamentos. Se ele diz em João capítulo 15, versículo 12, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, é obrigação nossa seguir o ensinamento e os mandamentos do Senhor Jesus. Por outro lado, nós vemos o outro lado da moeda no versículo 4, pois o apóstolo João diz: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Ou seja, existe também aquele grupo de pessoas que diz que conhece a Cristo, mas não anda como Cristo andou. Não faz o que Cristo fez. É da boca para fora. E João aqui está fazendo uma referência aos falsos mestres gnósticos que tinham se desviado da igreja, que estavam ensinando a nova doutrina e não estava de acordo com os ensinamentos de Cristo. Diziam que guardavam a palavra, mas na verdade não guardavam a palavra. Diziam que conheciam a Jesus, mas na verdade não conheciam a Jesus. E então João afirma: se alguém disser, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, essa pessoa é 2 coisas. Primeiro, João diz, é mentiroso. Em outras palavras, falso, doloso, falacioso. E o Salmo 31, versículo 18 diz que aqueles que não temem a Deus emudecem os seus lábios, mentirosos, e falam arrogância e desprezo, por justamente não conhecerem a Deus. E em segundo lugar, João diz que a verdade não está nele, ou seja, a verdade proveniente do Evangelho não está habitando naquela pessoa que diz que conhece a Jesus. Não ter a verdade aqui não é uma pessoa que não tem o conhecimento verídico da pessoa de Jesus, que não guardam a sua palavra, que não guardam a verdade do Evangelho no seu coração. E o teólogo John Gill,
no qual o pastor Augusto Nicodemos faz uma referência a ele no seu comentário, a 1 de João diz, abre aspas, não há verdadeiro conhecimento nas pessoas que não guardam a palavra de Deus, nem a verdade do Evangelho está nele aprimorada. Fecha aspas. Daí está a grande importância de nós darmos ouvidos à palavra de Deus, aos mandamentos que está escrito na palavra de Deus. A ponto de Provérbios 28, verso 9, Salomão dizer que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração, será abominável. Eu lembro das palavras do Dr. Martin Lloyd Jones, no qual ele escreveu o livro Por que Prosperam os Ímpios. E ele dizia que antes de orar, ele primeiramente pegava a Bíblia, lia um texto bíblico, para que ali ele pudesse conhecer as verdades de Deus, a palavra lhe aprimorar, mostrar seus erros, mostrar seus defeitos, para daí então ele ir se apresentar a Deus em oração. Mas ainda, meus amados, o versículo 5 nos dá a continuidade clássica do versículo 4. E o apóstolo João diz, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Ou seja, aquele que de fato conhece a Jesus, guarda a sua palavra no seu coração. E a Bíblia nos diz, no Salmo 119, versículo número 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. No Salmo 119, verso 140, o salmista repete uma outra expressão dizendo, desprezado sou, pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço das palavras de Deus. Porque ele guardava a palavra de Deus em seu coração. O apóstolo João diz, aquele que guarda a sua palavra. O que é que acontece com ele? Primeiro, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, porque é o poder da palavra que lhe aperfeiçoa a cada dia. Essa palavra aperfeiçoado aqui, ela vem de uma palavra teleios no original, que significa tornar mais perfeito, tornar mais completo. É algo evolutivo, é algo gradativo que você vai alcançando a cada dia, a cada momento que você conhece a verdade do Evangelho e ela se aprimora no seu coração. Mas além do amor de Deus aprimorado, João diz, nisto conhecemos que estamos nele. As marcas de um verdadeiro cristão está em ele guardar a palavra de Deus. Salmo 119, versículo de número 2. O salmista diz o seguinte, bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Bem-aventurados, ou seja, alguém feliz, satisfeito, que vivem na plenitude de Deus. Certa vez, uma mulher disse ao Senhor Jesus,
lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versos 27 e 28. Bem-aventurada aquela que te deu de mamar. E o Senhor Jesus diz: antes, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Esses sim são bem-aventurados. E é nessa verdade que o apóstolo João quer levar os seus leitores, a igreja na qual ele está escrevendo, levar os irmãos ao verdadeiro amor e levar os irmãos ao verdadeiro conhecimento da pessoa do Senhor Jesus. E aí ele conclui essa perícope mostrando a maneira mais prática possível no qual eles poderiam fazer. Versículo do número 6. Aquele que diz que nele está, também deve andar como ele andou. Ou seja, não tem algo mais prático que isso aqui. Se eu estou em Cristo e eu afirmo que eu estou em Cristo, então convém a mim andar como o próprio Cristo andou. Como foi que Cristo andou? De diversas maneiras. Capítulo 14, versículo 14 de Mateus diz que ele estava cheio de compaixão pela multidão faminta que já estava com eles há 3 dias. Cristo andava com compaixão no coração. Então, da mesma maneira, devemos andar com compaixão. No versículo 16 do mesmo capítulo 14 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus diz que, o texto diz que quando ele viu a multidão faminta, disse aos discípulos: dai-lhes vós de comer. Cristo sustentava as multidões que vinham a ele. Da mesma maneira, nós como cristãos devemos alimentar as multidões famintas que vêm a Cristo. Cristo andava pregando a palavra, chamando o povo ao arrependimento. Devemos fazer a mesma coisa de Jesus, pregar a palavra, chamar o povo ao arrependimento. Cristo andava fazendo o bem, nós devemos andar também fazendo o bem. E assim, lermos os evangelhos, ver como Cristo andou, ver o que Cristo fez e seguir os passos de nosso Mestre e toda a sua obra que ele fez e que ele realizou. É assim que nós devemos estar, é assim que nós devemos andar como Cristo andou. Amém? Por hoje é só. E no próximo vídeo nós continuaremos essa exposição da primeira carta do apóstolo João. Tá bom? Que a misericórdia do Deus de Israel seja sobre você, hoje e sempre. Amém. Até o próximo vídeo. Até mais.